Nós vamos falar dos juizados especiais, o popular juizado de pequenas causas, né? Tem em várias partes da capital, também no interior do estado, são juizados, são locais em que são tratadas causas cíveis de menor complexidade. As pequenas causas, né? Geralmente questões relacionadas a acidentes, dívidas, problemas ali entre vizinhos, aquela questão toda, vai lá para o juizado das pequenas causas, e aqui o doutor João Henrique vai nos explicar e trazer detalhes sobre como funciona esse serviço. Muita gente tem dúvida ainda, então, doutor João Henrique Gomes, juiz titular do Juizado Especial da Zona Sul de Teresina, está aqui no nosso estúdio. Doutor João Henrique, obrigado pela presença, de já, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu. Bom, como é que funciona então, que tipo de causas são recebidas nesses juizados, né? Aqui na capital são quantos, por exemplo? Aqui são 8 juizados cíveis e criminais e mais um da Fazenda Pública, né? Que são aquelas demandas que envolvem o município e o estado do Piauí, né? Quais são as atribuições, então? Os juizados, eles, como bem falou, né, são de pequenas causas, são causas de baixa complexidade, ou seja, aquelas questões que não são muito complicadas de serem resolvidas na justiça comum. E ele tem um limite que a gente chama de alçada, né? Até que valor você pode entrar com a demanda no juizado, né? Esse valor é até de 40 salários mínimos, o máximo, né? Algo em torno dos R$60 mil, né? Sendo que até 20 salários mínimos a própria pessoa pode se dirigir a um dos juizados, né? Ou pode ligar para entrar no site do Tribunal de Justiça e localizar a página onde ele pode fazer o que se chama de atermação, ou seja, você pode fazer o seu pedido, não é, através desse contato telefônico, lá com o Tribunal de Justiça, e lá você explica a situação toda que você quer resolver, né, sem precisar de advogado, né, e sendo que até 20 salários, né, se for a partir de 20 salários mínimos, né, aí é necessário um advogado ou a Defensoria Pública que atende, né, as pessoas, seja em questões relacionadas ao consumidor, seja a pessoas idosas, né? Então são todas aquelas causas que estão até esse valor, né? Por exemplo, um acidente de trânsito, né? Uma compra de um produto que você faz até esse valor, né? Menos de R$60 mil, por exemplo, né? Você pode ingressar no juizado, seja através do advogado, seja pela Defensoria Pública, ou mesmo pessoalmente comparecendo a um dos 8 juizados. São 8 juizados e mais 12 anexos. São 20 pontos em que o cidadão pode comparecer e ali mesmo apresentar a sua demanda, né? Ele pode levar isso já por escrito, certo? Leva todos os documentos. É necessário levar os documentos de identificação da pessoa, os comprovantes, nota fiscal quando se relaciona a produto comprado, né? E alguns outros documentos são solicitados também que a pessoa apresente, assim, a fim de possibilitar, né, que o juiz possa apreciar, né, essa prova. Geralmente só há uma audiência, né? Essa audiência a gente chama de audiência una, porque ela junta a conciliação, que é o principal objetivo do juizado, é esse. É colocar as pessoas frente a frente para que elas mesmas possam resolver, né, as suas demandas, as suas questões. Essa política da conciliação tem dado resultado, né, no âmbito das pequenas causas? Ela poderia dar mais resultados se o Brasil não tivesse uma cultura do litígio, né? As pessoas, elas não querem resolver logo coisas que podem ser resolvidas, né? Coisas simples, porque uma questão muito complexa não pode ser resolvida lá, né, no juizado. Doutor, que algo é de pequena causa, né? Considerado de pequena monta, né? Isso. Aí o que ocorre? Vai para o juizado. Mas se não houver um consenso, se não houver um acordo, aí sai do pequenas causas e vai para uma outra instância, seria isso? Não sai. Se ela estiver lá, ela será julgada, né? O juiz vai julgar de qualquer maneira, ainda que não tenha havido acordo entre as partes, né? Então, se não houver acordo, o juiz pode determinar. Não, ele vai, porque assim, nessa audiência, ao contrário da chamada mediação, que é uma outra estrutura também que foi criada, né, não integra os juizados, mas na mediação é quando você chama duas pessoas para conversar, né, elas têm uma demanda, precisa ser resolvida, e chamam elas para conversar, o funcionário, o servidor
que atua ali, ele não pode interferir nesse processo, na mediação. Mas na conciliação do juizado, sim, né? A gente chama de auxiliar da justiça. É um servidor, né? Faz um teste seletivo, ele é preparado para fazer essas tratativas de resolução amigável, né? Então ele pode propor uma solução para resolver aquele problema. Caso essa solução não seja encontrada ali, naquela audiência, né? O processo vai então para o juiz, que vai analisar as questões de direito, de fato, as provas que estão ali e emite uma decisão. Doutor João, quais são as principais causas, né, até pela sua experiência já nos juizados, né, nas pequenas causas, quais são os principais tipos de ações que chegam até o senhor? Muito bem. Eu lembro também que tem a questão criminal, né, que também são os crimes de menor potencial, né? Um dos crimes que mais tem acontecido, que a gente mais tem recebido, são aqueles relacionados à compra de aparelho celular que foram roubados, né, foram furtados. A gente chama isso de receptação culposa, em que a pessoa não comprou, em tese, né, sabendo que não era um produto do crime. Não teve má fé, né? Exato. Mas, na verdade, tem uma situação assim complicada, porque um aparelho celular a gente sabe quanto custa, né? E às vezes você compra por um valor bem pequeno, R$100, R$200, R$300, que a gente sabe que nenhum aparelho custa isso, né? Então a pessoa adquire aquele aparelho pensando que está, né, fazendo um negócio bom e tudo, não tem nota, não tem comprovante, não tem nada. E aí a polícia vai e localiza esse aparelho depois, né? E aí aquela pessoa que é o portador daquele aparelho que foi furtado, foi roubado, né? Ele está cometendo um crime de receber uma coisa, não é? Ainda que não dolosamente, ou seja, com vontade de ter aquela coisa, né? Mas é a chamada receptação culposa, ele passa a responder a um processo no juizado. No juizado, essas demandas, nenhuma delas envolve a prisão, né? Ninguém é preso no juizado, nem é condenado à prisão, porque é de baixa complexidade, é de baixo potencial ofensivo, que a gente chama, né? Mas a maioria dessas ações no âmbito criminal tem sido essa, né? Tem também a questão do porte de substância entorpecente, que o Supremo Tribunal disse que não era mais caso para processo, né? Então essas pessoas são os chamados usuários, né? Aquela quantidade que caracteriza o consumo para uso próprio, né? Que descaracteriza a traficância, né? Porque o traficante ele já não vai mais para o juizado, vai para a justiça criminal comum, né? E as demandas cíveis ultimamente são aquelas que envolvem questões de banco. São empréstimos que as instituições bancárias, elas induzem a pessoa à prática desse negócio, né? Por telefone, que é um meio muito frágil, né? A gente tem muitas dúvidas com relação à veracidade desse negócio que é feito por telefone, né? E aí elas vendem um serviço e a pessoa pensa que está comprando um outro serviço, né? Por exemplo, é um cartão de crédito, né? Eles dão um cartão de crédito consignado. Geralmente eles pegam as pessoas que são aposentadas, que são servidores públicos, que estão em dificuldade financeira, que estão precisando de algum dinheiro. Então eles com muita facilidade, eles conseguem, sabe, com uma lábia incrível, eles conseguem seduzir a pessoa a fazer uma contratação que às vezes não é interessante, porque os juros são muito altos, né? E é um negócio muito bom, rentável, porque eles não têm prejuízo nenhum, o dinheiro é segurado, se a pessoa não pagar, eles vão ser ressarcidos de qualquer modo, né? Então essa tem sido a maior quantidade de ações que a gente tem recebido, sem falar na novidade que também foi aquela questão do INSS, né? De associações que efetuam desconto no benefício de pessoas aposentadas, né? E elas não têm nenhum benefício para dar a essas pessoas, elas não têm nada para dar em troca, não é? E simplesmente descontam esses valores e gerou esse escândalo que a gente está vendo hoje. É um tipo de demanda que a gente também tem no juizado. Doutor, muitas vezes as pessoas não buscam o juizado de pequenas causas, às vezes por dois motivos. Muitas vezes por descrença, não vai dar em nada, não chega a nenhuma uma solução, e também por desconhecimento.
Eu quero que o senhor possa, primeiro, dizer aqui as pessoas que são descrentes, que de fato, qual é o sentimento que as pessoas têm que ter em relação a acreditar na justiça, e segundo, que o senhor coloque aí os canais de comunicação, como acessar, aonde ir, como procurar o juizado de pequenas causas. Essa questão de descrença, de não acreditar, isso não é muito assim, apesar das pessoas serem descrentes, mas a experiência que a gente tem, né, ao longo de mais de 15 anos nos juizados, mostra que dá certo, sim, né? É preciso crer, sabe? Você não paga nada, nenhuma custa para poder ingressar no juizado, ao contrário da justiça comum, né? Lá sempre, se você não for aquela pessoa que ganha até 3 salários mínimos, que é o que a Defensoria Pública faz no atendimento daquelas pessoas mais necessitadas, né? Então, assim, funciona assim, né? Inclusive, eu ouço muito falar numa expressão muito popular que as pessoas, eu vou te botar na justiça, sabe? E esse botar na justiça termina dando certo, sabe? A gente não tem... eu não me lembro assim de um caso que não deu resultado, que não teve sucesso. E até lembro de um só, que foi um cidadão que ele comprou um carro, né? E fazia muito tempo não foi feita a transferência logo para o nome dele, né? E aí ele foi procurar, depois de 10 anos, ele foi procurar a pessoa que havia vendido, não é? E aí a pessoa disse, não, eu não passei, E você, para fazer a transferência da titularidade de um carro, de um veículo, né, de uma pessoa para outra, é preciso que faça uma vistoria, né, no Detran. E aí esse carro estava rodando pelo interior e a pessoa não sabia mais onde é que ele estava, porque já tinha repassado para várias pessoas. E aí o cidadão entrou contra aquele que vendeu sem passar esse documento, né, e a gente julgou isso procedente, não teve acordo. E ele ganhou, mas não levou, porque é necessário a presença do veículo no Detran para poder fazer a vistoria, para permitir a transferência. Não localizar o carro. Então, assim, são raras as situações em que você não ganha e que você não leva. E agora, doutor, a maioria você ganha, sim. Pode acreditar que dá certo. Doutor João, nós temos até nesse sentido, bem parecido com esse relato do senhor, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Carlos, do Disseu 2. Olha, eu vendi meu carro, mas não consegui dar baixo no Detran. Quando procurei o comprador, ele sumiu com o carro. Infelizmente, devido a um acidente, acabei por perder o documento de venda do carro, que foi feito no cartório. No cartório, não existe segunda via de compra e venda de automóvel. Estou com uma enorme dívida, pois o novo dono sumiu com o carro e não consigo dar baixa no Detran. Como devo proceder? Pode ser acionar também o juizado, doutor? Sim, é possível, sim. Você acionar, você demonstrar... né, essa transação. Você pode fazer provas também por testemunhas, isso é importante a gente dizer, né, que às vezes quando você não tem um documento, apesar da gente não formar o documento no juizado, não é, mas você tem todo um contexto de provas que dizem que você realizou aquele negócio, aquela transação com determinada pessoa, não é? E essa pessoa ou ela sumiu ou o bem desapareceu, não é? E aí é possível, né, rever essa questão, né, dos débitos com relação ao Detran, né? Agora, doutor João, muito se fala, até uma crítica que o senhor deve ouvir bastante, né? As pessoas questionam o Poder Judiciário é muito moroso, a justiça não é acessível ao cidadão, o cidadão tem dificuldade de ter acesso aos seus direitos. Os juizados de pequenas causas, eles vêm nesse sentido, inclusive, de... acelerar o trabalho da justiça, já que são audiências mais rápidas, por serem questões de pequena monta, pequeno custo, acontecem de forma mais rápida, muitas vezes com a conciliação. É uma forma de garantir um acesso à justiça efetivamente ao cidadão? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que no Brasil, a experiência brasileira, e os juizados não nasceram aqui, né? Eles vêm de uma ideia nos Estados Unidos, né, em 1934, ou seja, quase 90 anos atrás. E esse ano a gente comemora no Brasil 30 anos da Lei 9.099, que é a lei que rege os juizados especiais, né?
ele foi a coisa revolucionária, porque ela mudou com aquela tradição de processo demorado que a gente tinha e tem hoje no Brasil, né? No juizado você só tem uma audiência hoje, aqui em Teresina e no interior do estado, dos 30 municípios onde tem sede de juizados, né? E aí é importante dizer que ainda onde não haja juizado, o que prevalece é a lei. Ainda que não tenha um juizado naquele lugar, mas o que você vai aplicar é uma lei própria, né? Uma lei que foi feita justamente para desburocratizar, para facilitar, para simplificar a resolução das demandas na justiça, né? E essa experiência de juizados, que agora em setembro completa 30 anos no Brasil, né? Tem na Inglaterra, tem na Índia, tem em vários países. O nosso exemplo ele é fantástico por isso, pelos resultados que a gente consegue. Por exemplo, você dá entrada hoje na Zona Sul, na Zona Sudeste, né, que também tem juizado, aqui no centro também tem um, na Zona Norte, né, na Zona de Teresina, todas têm um juizado, por exemplo. Você dá entrada nesse mês, né, daqui a 40 dias você tem uma audiência. Quando o processo é dado entrada, ele já sai com a audiência marcada, designada. Você já sabe que dia é que vai acontecer a audiência. E outra coisa fantástica também é o processo eletrônico, né? Os juizados, desde 2009, eles já não tem mais papel, não existe mais aquela coisa de papel para a gente tratar, né? Digitalizado. Tudo é digital, tudo é digitalizado, né? Os meios da gente acessar o juizado também estão assim, basta você entrar na página do tribunal que você vai localizar, sabe, uma aba própria dos juizados, né? E ali tem o endereço de todos os juizados da capital, tem os endereços do interior, tem os telefones, tem o WhatsApp, entendeu? Tem vários canais de comunicação, né? Ele é extremamente acessível, né? Sob esse ponto de vista, e tem o auxílio também da Defensoria Pública, né? Que atua muito, é um parceiro, né, excelente na condução das coisas do juizado, né? Porque ela tem uma estrutura também de atendimento muito bom ao cidadão, né? Respeitado esse limite de alçada. E eu digo, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que funciona assim, né? Doutor, o senhor citou aí que dos 224 municípios, apenas 30 municípios existe juizado de pequenas causas. O senhor acha que esse número é suficiente para atender toda a demanda do Estado ou seria necessário mais? Há um projeto de ampliação, inclusive? É uma sede física. 30 espaços que eu digo são espaços físicos, onde tem um prédio em que funciona o juizado. Mas, como eu disse, a lei ela pode ser aplicada onde não tem esse prédio, onde não existe fisicamente um juizado, né? Porque a lei não depende, a questão da causa que você vai levar, se ela for até 40 salários mínimos, ela pode ser proposta em qualquer lugar, onde tem um juiz, sabe? Onde tem ainda que nesse lugar não tenha um prédio do juizado. Assim, pode ir na comarca do juiz do seu município, exatamente. Né? Então, o fato de não ter só o prédio do juizado, né? Aqui nós temos um prédio no Liceu, temos lá no Bela Vista, temos um prédio no Buenos Aires, temos um prédio que funciona aqui na UESP, temos outros na Universidade Federal, entendeu? Tem um aqui no centro. Então, assim, aonde não existe esse prédio, não quer dizer que não vai existir o juizado, né? Porque o que prevalece é a lei, é a aplicação da lei. O programa, inclusive um programa que foi instituído recentemente do Tribunal de Justiça, o Justo Acesso, tem facilitado, inclusive levado essa informação até o interior? Sim, porque é justamente algumas comarcas que foram desativadas, né? Porque o tribunal entendeu que não justificava você manter uma estrutura, não é, pesada, com muitos funcionários, com um juiz, com um promotor, com um defensor, né, em determinado lugar pequeno que tinham poucas demandas. Então, aquelas unidades da justiça foram transformadas nesse justo acesso. Então, lá é uma sala, né, toda equipada com equipamentos digitais, né, que possibilitam que o cidadão que ali está, naquele município, naquela localidade onde tem aquela unidade, que ele possa entrar em contato, né, pela internet, por meio eletrônico, tanto na justiça eleitoral, quanto na justiça estadual, quanto no juizado, entendeu? A audiência, ele não precisa se deslocar para fazer a audiência, ele faz de lá, daquele lugar onde ele está, né? Tem um servidor, né, que orienta a pessoa a se conectar, entendeu?
com qualquer juiz de qualquer lugar do Brasil, né? Não é só no Piauí, né? Se você tem uma demanda em São Paulo e você deve vir para cá, por exemplo, para uma cidade do Barro Duro, por exemplo, né? Então, Barro Duro não, porque tem comarca, vamos dizer uma que não tem, Parlandim, por exemplo. Parlandim fica no centro-sul do estado, a mais de 500 quilômetros daqui, 400 e poucos quilômetros daqui, Teresina. Foi a primeira comarca que eu trabalhei. O ministro o Wellington Dias nasceu lá nesse lugar, né? E lá, por exemplo, tinha um fórum, mas não tem mais, né? Então tem o prédio que era do fórum, virou esse justo acesso. Então, se eu tenho uma demanda em São Paulo, eu preciso participar de uma audiência, eu não preciso ir a São Paulo, né? Lá mesmo em Parlandim, né, eu posso participar dessa audiência, como são feitas todas as audiências do juizado especial. Elas são todas por áudio e vídeo, né? Aqueles mutirões que é feito aquele caminhão da justiça itinerante, o juizado de pequenas causas também faz mutirão ou não realiza esse tipo de procedimento? Não, o juizado ele não faz, mas é bom dizer que a justiça itinerante é filha dos juizados, é filha da ideia da aproximação da justiça ao cidadão, né? Então ali na justiça itinerante você resolve também um leque de coisas que também não são muito complexas, né? Mas resolve muito, né? Inclusive questões que a gente não resolve no juizado, que é, por exemplo, família, né? A gente não resolve divórcio, a gente não trata de assuntos ligados à criança, porque isso aí são questões especiais, né? Que a justiça tem um tratamento diferenciado para essas questões. O doutor João Henrique Gomes, juiz titular do Juizado Especial da Zona Sul de Teresina, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Estou sempre à disposição, quando quiserem estamos às ordens. Para finalizar, eu pedi que o senhor deixe uma mensagem, reforçando a importância das pessoas buscarem, né, esses juizados. Comunicações também, né? É muito importante você lutar pelo seu direito, sabe? A gente vive num país muito difícil, uma situação econômica também difícil. Não é justo que o cidadão, né, pague ou sofra sem que ele possa demandar, né, o seu direito, o respeito à sua dignidade. E o juizado está aí justamente por isso, por uma forma simples, rápida, eficiente, sem custos para o cidadão, né, se dispondo a atender, a resolver todas essas questões. Basta entrar na página do Tribunal de Justiça, que lá você tem todos os contatos para acessar os juizados.